finalização. Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Marco Podcast. É um programa aqui da Igreja Adventista Sétimo Dia do Marco, aqui em Belém do Pará. Eu sou o pastor Everton Castro, somos pastores dessa igreja. E hoje é o segundo episódio de uma série muito boa. O título da série é o título desse livro que talvez você já conheça, tenha recebido ou tenha entregue, é A Chave da Virada. É uma metáfora para falar sobre mudança, transformação, recomeço, a partir de um olhar para as emoções. Também vinculado a como isso afeta o teu físico, como é que a Bíblia fala sobre isso também. E o nosso convidado especial é o autor desse livro, é o Dr. Marcelo Niek. Ele é especialista em medicina preventiva, pós-graduado em psiquiatria, mestre em ensino de saúde e doutor em ciências biomédicas. Casado há 24 anos, é pai de 3 filhos e tem se dedicado a promover um estilo de vida saudável. Dr. Niek, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um segundo tema, a chave da tranquilidade. Então, eu já quero te perguntar, como ser uma pessoa mais tranquila? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a você que nos acompanha. Eu começo te dizendo uma coisa, se você não assistiu o episódio anterior, vai lá depois e assiste, porque foi muito bom, viu? Foi muito bom, falamos do estresse. E hoje falamos da chave do alívio, né, do estresse. Hoje vamos falar sobre a tranquilidade, como ser uma pessoa mais tranquila. E o tema central do capítulo é a raiva. E antes de eu lhe responder, pastor Everton, eu quero fazer uma reflexão rápida aqui. Você que está nos ouvindo aí, o que te deixa com raiva? Vamos refletir. O que te deixa com raiva? O que a sua esposa faz que te deixa com raiva? O que seu filho faz que te deixa com raiva? O que seu marido faz? Né? Muitas mulheres vão dizer assim, deixa a toalha molhada em cima da cama. Mas o que ele faz que te deixa com raiva? O que teu sogro te deixa com raiva? Teu pai? Seu chefe? O que as pessoas fazem que despertam essa sensação? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é a raiva, se a gente pudesse dizer assim? O que é a raiva? Né? Como é que a gente explicaria essa emoção da raiva? Me permitam fazer Sim. o seguinte, no nosso primeiro encontro falamos do estresse e você falou, olha, o estresse em si não é negativo. Boa. Tá? Então boa. eu quero começar. A raiva em si ela é negativa e uma pergunta anterior a essa que define. Primeiro, você falou a raiva é uma emoção. Tem como falar o que é emoção? Isso, muito bem. Então falar muito da bem. raiva. Então vamos lá. O que é emoção? Emoção é uma reação espontânea, natural e autêntica. Então vou repetir. É uma reação espontânea, natural e autêntica diante dos fatos, situações e eventos da vida. Ou seja, eu estou vivendo aqui com você, estou convivendo na rua, no trabalho, em casa, quando eu acordo. O tempo todo eu estou diante de eventos, fatos e situações. E eu tenho uma reação a isso, uma reação física e mental. Eu vejo algo que me promove uma reação de bem-estar. De repente, eu estava em casa e recebi um telefonema e alguém me disse, olha, eu vou te dar um presente. Ou, olha, o seu filho tirou o primeiro lugar aqui na corrida da escola. Olha, o seu livro ganhou um prêmio. Este fato, este evento, essa situação provoca uma reação em mim. Naquele momento eu dou um sorriso. Essa reação, por ser automática, eu consigo controlar essa reação? Não consigo, porque ela é espontânea, ela é automática. Então, essa emoção nada mais é do que esta reação imediata diante dos fatos da vida. E essas reações chamadas emoções, elas não são boas nem ruins, elas são neutras, elas são fisiológicas. Na verdade, eu até diria que são boas em certo sentido, não no sentido moral, né, da moralidade, mas elas fazem parte da vida. Então, quando eu tenho raiva, por exemplo, de algo, é uma emoção que me diz que alguma coisa está me ameaçando ou roubando um direito meu. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou me sentindo indignado. Então, a raiva é uma reação de indignação, de não conformismo com algo que ameaça um direito meu. Por si só, ela não é ruim.
E mais uma coisa, Sim, então, ver claro. se eu estou compreendendo corretamente. Então, assim, emoções são reações automáticas aos estímulos que a vida me dá. Perfeito. Essas emoções eu não controlo, porque são automáticas. Claro. A raiva entra nessa prateleira de emoções. A raiva entra nessa prateleira então, de seja, emoções. Você quer dizer que é normal ter raiva. Então, eu não controlo sentir raiva. Veja, aí você já usou uma outra expressão, sentir. Uhum. Né? Então, veja bem, vou já falar sobre isso. Ainda respondendo a primeira parte da pergunta. Então, a raiva, o nojo, é uma emoção diante de algo repugnante. O medo é uma emoção diante de algo que me ameaça. A tristeza é uma emoção. A esperança é uma emoção. A alegria é uma emoção. Você compreende? Então, as emoções são aquelas reações naturais que me dão um alerta sobre algo que é bom ou ruim para mim, sobre algo que me contribui ou me traz prejuízo, sobre algo que me ameaça ou me agrega valor. Sim. Agora, a partir desta reação inicial, eu vou construindo uma cadeia de pensamentos e atitudes. Eu vou alimentando esta emoção, vou colocando camadas nela, pela minha experiência vivida, pelas minhas experiências emocionais, pelo meu conhecimento, pela minha cosmovisão, pelo meu entendimento do mundo, eu vou adicionando camadas nessa emoção e aí eu passo a construir um sentimento. Okay. Agora já não é algo espontâneo, não é algo natural, não é algo fisiológico. É uma construção voluntária a partir do meu psique, do meu entendimento, da minha visão de mundo. Então, este sentimento vai me levar a um conjunto de atitudes que podem ser benéficas ou nocivas. Okay. Entendeu? Então, uma coisa é eu sentir, no sentido de eu reagir com raiva. Bem, se alguém... eu estou no ônibus, presta atenção, eu estou no ônibus, estou olhando meu celular, e aí vem um guri, pula pela janela e arranca o meu celular e sai correndo. A primeira reação é da raiva, é da indignação. Se você não sentir isso, não está normal, tem alguma coisa errada com você. Ora, você está em casa, você tem um animal de estimação, um cachorrinho. Você ama o cachorrinho morre. Você tem que ficar triste. Não tem como. Se você não ficar triste porque o seu animalzinho morreu, você tem um problema. Porque o normal é ficar triste. Né? Você está andando na rua, para uma moto. Agora a moda é isso, né? 2 caras numa moto, encosta do teu lado. Se você não ficar com medo, tem alguma coisa errada com você. Você tem um problema com as suas emoções, porque você tem que ficar com medo. Né? Você está assistindo um jogo de futebol, seu filho está jogando, vai, corre, vai, ele faz um gol. Cara, se você não vibra, não fica alegre, tem algum problema com você, entendeu? Sim. Então, as emoções são normais, são reações espontâneas. Agora, o teu filho fez um gol. Você trabalha essa emoção e coloca camadas de orgulho, de arrogância, de amor próprio. Você começa a construir agora um sentimento que te leva a uma atitude de superioridade diante dos outros pais. Você se sente convencido porque o teu filho fala inglês, porque o teu filho fez um gol, porque o teu filho se formou numa faculdade. Você começa a construir um sentimento que te leva a uma atitude emocional que pode ser positiva ou negativa. Pode refletir algo bom ou ruim. Entendeu a diferença? Entendi. Então, quando a gente fala em emoção, é algo mais imediato. E quando a gente vai falando em sentimentos, ou em efeitos, ou em atitudes emocionais, nós estamos falando em algo mais construído. Okay. E, nesse sentido, a raiva é boa. Por que a raiva é boa? Porque é uma indignação contra algo que me ameaça. É um sentimento de proteção. Mas a atitude raivosa é péssima. Entendi. Você entendeu a diferença? Então, a raiva é uma coisa, a ira é outra. Né? Que a Bíblia fala, né? Que não termine o dia sem você pôr de lado a sua ira. Quer dizer, não construir um sentimento que alimenta aquela raiva. Raiva é uma coisa, ódio é outra. São coisas muito diferentes. Entendi. Então, quando você fala em raiva, é um sentimento de reação. Quando se fala em ódio, é uma construção
baseada em muitas camadas que você vai acrescentando naquele gatilho. Eu diria para você o seguinte, a raiva é a faísca, né? O ódio é o incêndio. O ódio é o incêndio. E me diz uma coisa, eu entendi, é como se a emoção eu não controlo, a reação é uma reação natural. Agora, o sentimento é o que eu faço com essa emoção. É o que eu faço com essa emoção, né? Ou a atitude emocional também, Atitude né? emocional. A gente pode falar assim. O livro trata sobre isso, queria que você falasse para a gente. Quais são as consequências de alguém que não controla de maneira correta essa raiva? A raiva, né? Como é que isso impacta a vida da pessoa? Então, o que acontece? Veja, dando um passo atrás, o que é a raiva, né? Que eu acabei não falando. Então, a raiva, ela é... Todo mundo sente, mas é difícil explicar, né? A raiva ela é um sentimento de indignação contra um direito invadido. Isso é importante a gente entender, tá? Veja bem, a raiva é uma dívida que você atribui a outra pessoa. Compreende o que eu estou falando? É como se você está dirigindo um carro. Alguém vem por trás e bate o seu carro. Então, nesse momento, você fica indignado, porque a pessoa invadiu um direito seu. Ela roubou algo seu. Ela danificou. Oi? A toalha na cama. A toalha na cama. Então, veja, a toalha na cama é uma invasão, porque você criou um padrão na sua casa. Você que é a esposa. Você falou, olha, não pode pôr a toalha na cama. E alguém invadiu, quebrou a tua lei. Entendi. E jogou a toalha na cama. Alguém está contribuindo para a desorganização do ambiente ou para o desconforto. E aí que está o detalhe. Por causa disso, você se sente no direito de agir de maneira anômala. Por causa disso, aqui está a gênese da raiva. Porque você foi invadido, porque você foi agredido, porque você foi roubado no seu direito, isso na mente, isso acontece em segundos, você se sente agora no direito de ter um comportamento anômalo. O que é um comportamento anômalo? Olha, bem, você me agrediu, então agora eu posso te agredir. Você quebrou uma regra minha, você bateu o meu carro, você fez algo que eu não gosto. Então, a raiva ela é uma distorção cognitiva. A mente entende o seguinte, errado. Ela fala assim, olha, porque eu fui roubado nesse direito, eu agora tenho o direito de agir de uma maneira agressiva. Então, eu posso cuspir na pessoa, eu posso dar um tapa, eu posso lançar um olhar ofensivo, eu posso dizer uma palavra ferina, eu posso até bater na pessoa, eu posso até matar a pessoa numa atitude mais extrema. Então, a atitude raivosa ela é um extravasamento de direitos. A gênese dela está no egocentrismo. Eu fui atingido. Eu fui atingido. Veja, eu estou numa conversa e alguém dá uma opinião que eu não concordo. Alguém discorda de mim em público. Alguém me corrige em público. Isso me deixa com raiva. Cara, esse cara não podia fazer isso comigo. Esse cara me humilhou aqui. Esse cara me expôs diante de outras pessoas. Então, agora eu tenho o direito de fazer algo contra ele. Eu tenho que puni-lo. Você sabe qual é o algoritmo da raiva na mente da cabeça? É assim, olha, alguém causou um dano e, por isso, tem culpa e deve ser punido. Então, a raiva é uma reação de punição. Eu vou punir alguém que invadiu um direito meu. Sim. Agora, claro que isso acontece sem a pessoa pensar em nada disso. É uma reação explosiva, espontânea e natural. Entendeu? Sim. Agora, enquanto você está falando, pensei o seguinte, existem... Então, a pessoa que ela está com raiva é porque ela sente que alguma regra, alguma lei foi quebrada e agora ela vai se colocar até como juíza, né? Ela já condenou, na verdade, né? Ela já deu o veredito. Só que numa sociedade existem leis que nós, como comunidade, estipulamos. Então, eu posso ficar com raiva de alguém que quebrou uma lei que o governo já estipulou, ele violou um espaço meu, subtraiu algo meu. Agora, é possível que o indivíduo crie leis próprias dele e julgue as pessoas por leis que ele criou? Totalmente. Essa é a gênese da raiva, na verdade. A raiva é uma reação egocêntrica. Então, o que acontece? Lembra quando eu fiz a primeira pergunta? O que é que o teu sogro deixa com raiva? O que é que teu pai, a tua mãe, a tua esposa? Porque, para o raivoso, a culpa sempre está nos outros.
Para o raivoso, sempre alguém transgrediu algo que ele determinou que não poderia ser transgredido. Pode ser que isso coincida com uma determinação pública. Por exemplo, como você deu o exemplo de um bem, né? Alguém vai e subtrai um bem meu. Isso é um crime publicamente e vai ser um crime no meu tribunal pessoal da raiva, entendeu? Sim. Mas pode ser que não coincida, como o caso da toalha, por exemplo, né? Alguém vai dizer assim, olha, eu fico com raiva, e a raiva ela é muito curiosa, porque a pessoa... Veja bem, nós estamos falando da raiva como emoção, mas agora eu estou falando da raiva como doença emocional, né? Como disfunção. Vamos lembrar do primeiro episódio, que eu disse que a disfunção é uma emoção que me traz prejuízo. A disfunção emocional. Sim. Então, eu estou falando agora da raiva como uma doença emocional, a atitude raivosa. Vamos combinar assim. Então, veja, tem pessoas que ficam com raiva porque falam assim, me dá raiva do jeito que meu marido come. Né? É engraçado isso. Porque, veja, a pessoa criou uma regra, é o que você acabou de me perguntar. Ela criou uma lei. Olha, eu não gosto que mastigue de boca aberta. Cara, quando esse bicho mastiga de boca aberta aqui, realmente me dá raiva, né? A pessoa fica com raiva. Olha, eu não gosto quando a minha mulher fala dessa maneira. Eu não gosto quando o pastor prega, quando aquele pastor prega, o camarada fica com raiva. E, né? Olha, eu odeio o meu chefe quando ele fala dessa forma. Eu acho que ele não merece estar ele ser o chefe. E ele fica com raiva, né? Sim. O Niek, se você falando aí, já é bem óbvio, mas é evidente ver como você pode ficar com raiva de alguém que nem sabe que... Sempre. Que nem sabe que, na verdade, né? Porque a raiva, e isso é um problema. Eu poderia dividir 2 tipos de raiva. A raiva tangível e a raiva intangível. O que significa a palavra tangível? É que você pode tocar, que é concreto. Então, o que é a raiva tangível? É aquela raiva que tem um elemento concreto. Alguém bateu o teu carro, alguém roubou teu celular, alguém colocou a toalha em cima da cama, alguém almoçou mastigando de boca aberta, alguém, enfim, escova o dente fazendo barulho, né? Falando de raivas do casamento, ou raivas no trabalho, enfim, alguém tira um negócio de lugar e não coloca. Mas é uma raiva tangível. Existe um elemento que você percebe, aponta, a pessoa que fez nota e a pessoa que ficou com raiva nota. Mas existe uma raiva intangível, que é essa que você falou, que é a raiva que a pessoa que causou nem sabe, que é um comportamento, é um pensamento, é uma atitude. O ciúme é uma forma de raiva. Ciúme é uma forma de raiva, entendeu? Então, é o ciúme. Sabe quando tem pessoas que falam assim? Eu acho engraçada essa frase, eu já ouvi várias vezes. Rapaz, eu tenho raiva de graça daquela pessoa. Já ouviu, Zé? Tenho raiva de graça, assim. Como é que você tem raiva de graça? Não, meu santo não bateu com o da pessoa. Eles usam essa expressão. Eu não me dei bem. Quer dizer, como que você tem raiva de graça de alguém? É um sentimento muito ruim. É um sentimento muito ruim. Mas é porque é intangível. Aquela pessoa, ela se comportou de uma maneira, ela falou algo. Lembra que eu disse para você que a emoção, ela é o comportamento espontâneo, natural, né? Mas o sentimento não. Você vai construindo, você vai colocando camadas. Da onde vêm essas camadas? Essas camadas vêm da tua história de vida. Então, a tua história de vida é algo complexo, porque você traz alguns traumas, você traz algumas experiências positivas e outras negativas, você traz alguns medos, você traz algumas repulsas, todos nós, né? Nossa vida foi se desenvolvendo e a gente foi construindo uma história e o nosso pensamento carrega essas experiências. Pode ser que eu olhe algo e me evoque sentimentos positivos e eu olhe outras coisas e me evoque sentimentos negativos. Muito bem. Quando eu estou diante de uma pessoa que faz uma atitude que eu julgo e eu tenho sentimento de raiva ali, eu vou colocando camadas. Mas essas camadas nem sempre é culpa da pessoa, às vezes é da minha experiência.
Às vezes é da minha experiência. Então, por exemplo, se eu tive um pai, só um exemplo aqui, um suposto exemplo, eu tive um pai autoritário, que gritava, que era uma pessoa assim que impunha certas coisas em casa. Se eu tive uma mãe que era muito dramática, que fazia um drama muito grande, etc., e aquilo me trouxe experiência negativa na infância. Se eu tive um irmão que batia, que me batia, que me agredia ali, coisas de irmão, mas de uma maneira mais enfática, e aquilo me trouxe sentimentos negativos. Hoje que eu sou adulto, aí eu estou aqui na igreja, e vem uma pessoa e fala de uma maneira dramática, eu coloco as camadas de sentimentos lá da minha mãe, que era dramática, ou vem um pastor e prega de uma maneira mais autoritária, ou fala de uma maneira mais impositiva, eu trago aquelas camadas. Ou eu vejo uma situação numa comissão da igreja, ou aqui na igreja, de um irmão impondo para o outro de uma maneira, né? E eu lembro do meu irmão ali que me impunha, que não é que eu faço isso, que eu lembro do irmão, mas eu vou trazendo essas camadas de experiências e eu vou colocando. E eu vou criando uma experiência de raiva intangível. Entendeu? Entendi. Não tem um elemento tangível assim que me causou um dano necessariamente, mas eu me sinto sofrendo um dano. E por que eu me sinto sofrendo um dano? Porque eu acrescentei camadas da minha experiência. Aquilo evocou gatilhos. Você vê como é complexo, né? Muito complexo. E a gente vai juntando isso e vai criando relações com a pessoa de raiva. Sim. Entendeu? O Nick, você está falando, eu pensei o seguinte, que nós, seres humanos, nós, ao longo da vida, construímos as nossas leis internas. Todos nós. Exatamente. E agora imagina como a relação é complicada, porque você vai se relacionar com muitas pessoas que têm as leis internas delas e são leis que dificilmente nós colocamos em evidência. Nós não chegamos, aqui estão as minhas leis, quais são as tuas leis? E eu vou tentar chegar a um acordo, então, né? nós nos chocamos com as leis dos outros e, de maneira involuntária e outras voluntárias, a gente acaba transgredindo a lei do outro, que não é evidente. E causando essas coisas. Não, isso que você falou é muito importante, não é o tema aqui do livro, mas eu quero abrir um parênteses. Você vê que o casamento é exatamente isso. É essa coadunação das leis, essa combinação das leis internas, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque quando eu entro num casamento, tem coisas que são importantes para mim, mas que são absolutamente irrelevantes para minha esposa. E vice-versa. Tem coisas que são muito importantes para minha esposa, mas são absolutamente irrelevantes para mim. E há um núcleo comum. Quando a gente fala em julgo desigual, é exatamente sobre esse núcleo comum, né? É muito difícil uma relação no qual não exista um núcleo comum. Então, quando o julgo é desigual, é porque a base do que a gente considera relevante é muito diferente um do outro nos princípios fundamentais da vida, quer seja a visão da espiritualidade, da família, enfim, não é o tema aqui, só para não divagar muito, mas trazendo de volta para a raiva. Então, o que acontece num casamento? A gente tenta equilibrar a partir de um núcleo comum, ou seja, isso é importante para mim, isso é importante para você, orbita um conjunto de demandas, de leis, de exigências que a gente tenta combinar. Sim. Mas, eventualmente, a gente transgride essas leis dentro do casamento. Está me entendendo? Você que está me ouvindo em casa, o que eu estou tentando explicar, você casou com alguém. Digamos que, um exemplo didático, tenha 50 coisas, princípios de vida ou elementos do dia a dia que você considera importantes. Aí 30 combina com o marido e a mulher. Mas 20 eu penso de um jeito e 20 a minha mulher pensa de outro, né? Um exemplo muito simples, a toalha em cima da cama. Então, talvez, para o cidadão ali, é uma coisa completamente relevante. Ele acaba o banho, joga a toalha em cima da cama, se fica molhado ou não é um problema para ele. E a gente dá esse exemplo porque é sempre um exemplo clássico nos casais, né? Agora, para a mulher, isso é algo muito importante, digamos. Ou um pelo no sabonete. Um pelo no sabonete. Talvez, para um do casal, isso seja algo muito importante, seja um gesto de higiene, de cuidado, de respeito com a outra pessoa que vai tomar banho a seguir, e para o outro, talvez, ele na vida toda nunca teve essa preocupação, não houve essa educação em casa, essa preocupação com um pelo ali. Não, você chega e limpa, é da mesma família, o mesmo casal, entendeu? É uma coisa muito pequena, muito pequena, né? A forma de comer, a forma de vestir, que podem também ser coisas mais graves. Por exemplo, a forma de educar o filho.
Veja bem, eu estou dando o exemplo do sabonete, da toalha, que é um exemplo corriqueiro, mas existem formas muito mais relevantes. Quer dizer, como que eu falo para o filho certas coisas? Sim. Como que eu trato o pai, a mãe, o sogro ou a sogra? Sim. Né? Como é que eu uso o dinheiro? O que eu priorizo no dinheiro? Então, você repara que esse núcleo, e eu estou dando aqui para você o exemplo do casamento, ele precisa ter uma combinação. Mas quando eu não tenho essa combinação ou não me importo com ela, eu vou rompendo esses elementos. E é por isso que a gente tem tanta raiva dentro dos casais, né? Ô, Nick, deixa eu aproveitar esse parênteses e falar uma coisa que eu estava pensando aqui, é que como nós temos as nossas leis internas, as nossas expectativas sobre o outro, na nossa cabeça é algo tão óbvio que às vezes eu acho que não é necessário avisar para o outro sobre essa lei que eu tenho. A gente espera que ele saiba, né? E você vê que isso é outro problema da raiva, né? Porque como ela é egocêntrica. Exatamente. Como nós somos egocêntricos, né? A gente quer que o outro entenda como a gente pensa e haja como a gente pensa. E quando ele não faz isso, a gente fica com o quê? Com raiva. Sim. Entendeu? Agora, eu estou falando do casamento, mas isso acontece não é só no casamento. Isso acontece na igreja, na relação entre os irmãos. Isso acontece no trabalho, na relação entre os colegas de trabalho. Isso acontece na sociedade, no convívio entre pessoas que vivem juntas, que trabalham juntas, que andam de ônibus juntas, que moram no mesmo bairro. Sim. Então, ninguém vive só. Nós vivemos em relações interpessoais o tempo todo. E no momento que nós temos relações interpessoais, a gente não pode, e aqui já vai um primeiro conselho ou dica sobre o assunto, a gente não pode imaginar que as pessoas adivinhem como a gente pensa. Mas mesmo que elas saibam como a gente pensa, a gente não pode imaginar que elas são nossos servos, que elas estão para nos agradar. Porque ainda tem isso, não quer dizer que porque eu pense dessa forma, a pessoa tem que agir dessa forma. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, a raiva tangível, ela é muito fácil de explicar. Há um elemento concreto, né? Uma coisa que foi quebrada, um objeto que foi danificado, uma atitude que foi claramente identificada como danosa, tudo bem, é a raiva tangível, é mais fácil de entendê-la. Mas a intangível, que é essa que eu estou explicando para você, ela é muito mais complexa. Ela tem muito mais a ver com a pessoa raivosa do que com o outro. Sim. Entendeu? E ela exige uma reflexão, né, pessoal. Sim. Então, vamos passar para essa pauta, então. Como hoje podemos controlar essa atitude raivosa nesse mundo que é tão estressante, como falamos no episódio anterior, né? Veja, a raiva, de maneira geral, ela se baseia no merecimento. Como eu expliquei, né? Eu mereço, eu tenho o direito de agir errado. Então, o primeiro antídoto da raiva, a primeira maneira de eu lidar com a raiva, o segredo de eu lidar com a raiva, eu vou falar dois aqui, mas o primeiro é a empatia. A empatia. E o que é a empatia? Bem, é o oposto do que a gente está falando aqui. A empatia é eu tirar o foco de mim e olhar para o outro. A empatia é eu procurar entender as razões do outro e não as minhas. Veja, a empatia ela não justifica as atitudes das pessoas, mas ela explica. Então, a empatia é quando lá no meu casamento eu vou procurar entender. Por que aquela pessoa age daquela maneira? Por que é difícil para ela mudar? Que história de vida tem por detrás dela? O problema é que a gente não tem empatia, né? Nem paciência. A gente acha assim, estou fazendo a minha parte, que o outro que faça a dele. Entendeu? Mas a verdade é que as pessoas têm barreiras. As pessoas têm dificuldades. E isso é muito profundo. Esse assunto das emoções ele é muito profundo. Certos gestos das pessoas, eles representam uma história complexa por detrás deles. E a resistência de mudar certos gestos está atrelada a valores pessoais muito fortes. Da infância,
da educação, do crescimento, do desenvolvimento, entendeu? Então, tem coisas que a gente não consegue compreender porque a pessoa age daquela forma. Por exemplo, o camarada come com a boca aberta. Vamos dar um exemplo, né? Que para a maioria das pessoas esse é um gesto de má educação, tá? Mas lá na família dele, onde ele cresceu, todos comiam assim. Não tiveram a oportunidade, talvez, de receber uma orientação naquilo. O comer de boca aberta, inconscientemente para ele, é um valor de pertencimento. É um valor de raiz. É um valor que evoca a origem dele. E toda vez que a esposa o repreende por comer de boca aberta, é como se a esposa estivesse dizendo assim, você não é bom suficientemente para mim. A tua origem me ofende, me agride. Entendeu? Claro, veja, eu não estou aqui justificando a pessoa comer de boca aberta, né? Eu estou só explicando como a empatia faz a gente enxergar um pouco lá atrás, sabe? Então, para aquela pessoa que não foi educada daquela forma, o comer de boca aberta, o deixar o pelo no sabonete, o colocar a toalha em cima da cama, são gestos que ele viu a vida toda, a mãe fazer, ou o pai fazer, ou os irmãos fazerem, e faz parte de quem ele é. Não quer dizer que ele não possa ser educado, que ele não possa mudar, que ele não possa fazer a parte dele, que ele não possa ser esclarecido. Eu só estou explicando a gênese do problema. Mas como o casal acaba não conversando, não buscando equilibrar essas leis internas que você falou, isso acaba sendo uma forma de eu sempre explodir numa briga, numa raiva, entendeu? Sim. E isso retroalimenta o problema, porque a resistência da pessoa em mudar é uma forma de se autoafirmar. Agora, tudo isso vai acontecendo sem as pessoas terem noção. Aí a pessoa vai ficar com raiva porque você agora está negando a minha origem, eu quero mudar quem eu sou, ou não me aceita como eu sou, enfim. Então, a empatia, respondendo a sua pergunta, ela é o primeiro exercício contra a raiva. Eu vou dar um outro exemplo sobre empatia. Muito comum nos livros de raiva esse exemplo, tá? Eu nem me lembro se eu cito agora ele aqui, acho que acabei não citando neste livro, mas é muito comum esse exemplo. Você vai num restaurante, numa lanchonete, e a pessoa, a garçonete que está ali, te atende mal. Te atende mal no sentido assim, não deu um bom dia tão simpático, não foi tão atenciosa, você pediu um produto A, ela se confundiu, trouxe o B. Sim. E aí você se sente com raiva. Porque você fala assim, eu estou pagando, eu sou o cliente, eu vim aqui hoje para ser bem atendido. E a sua primeira atitude de raiva é repreender aquela pessoa, ou chamar o gerente, ou ir reclamar, ou não pagar a gorjeta. De alguma forma você quer punir aquela pessoa. Porque, veja o que eu estou falando, você está no seu direito. Você não foi bem atendido. A raiva, quando você sente, não quer dizer que você está errado. Na maioria das vezes você está até certo. Na maioria das vezes você ficou com raiva porque alguém fez algo errado contra você, entendeu? Sim. Mas o que eu quero dizer é a atitude raivosa. Você quer, de alguma forma, punir aquela pessoa, né? E quando você não controla a raiva e você coloca as camadas de sentimentos, e aí veja bem, quais são as camadas de sentimentos? Você traz da sua vida. Cara, eu cresci numa comunidade onde as pessoas, quando eram agredidas ou tinham seus direitos, eles iam lá e batiam, eles iam lá e lutavam. Olha, eu vi muitas vezes em casa meus irmãos agredirem, vi meus pais se agredirem, vi os vizinhos agredirem. Eu cresci num ambiente de agressão. Ora, você traz isso para você. Sim. Você tem que lutar pelo seu direito, porque ninguém luta pelo seu direito. Se você não fizer, né? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você cresceu num ambiente de insegurança. Então, a segurança que você tem, ela vem da agressão. Isso está na tua mente aqui, plantada. Então, agora você está aqui, 30 anos depois, 40 anos depois, você tem uma boa profissão, você está casado, está com a tua mulher no restaurante, no aeroporto, fazendo uma viagem de férias. Você está fazendo uma viagem de férias, cara. E a garçonete vem e troca. Você pediu, sei lá, um suco com açúcar, ela trouxe sem açúcar. E aquilo gera uma explosão de raiva em você, e você quer ofender, quer agredir, quer chamar atenção.
E, às vezes, um pouco de empatia resolveria o problema. Às vezes, se você perguntasse para aquela pessoa, está tudo bem com você hoje? Houve algum problema, alguma dificuldade? Se você tivesse um simples gesto e se preocupar com aquela pessoa, talvez você veria que aquela pessoa passou a noite com um filho doente na UPA. Não tinha dinheiro para comprar o antibiótico, não tem um cartão de crédito igual você tem. Ela está ali lutando para ganhar um salário mínimo no final do mês, filhinho em casa. Não justifica, eu não estou dizendo que por isso ela tem que te atender mal, mas explica. Sim. E, às vezes, porque você perguntou aquilo, ela chora, ou ela te pede desculpa, ou você ora com ela, ou você dá um livro para ela sobre saúde emocional. Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Então, a empatia, ela faz com que a gente se torne mais humano, com que a gente quebre um pouco o egocentrismo. Tá, tudo bem, cara, ela trouxe o leite errado, o suco errado, e daí eu vou morrer por causa disso, sabe? Sim. Olha, eu estou no trânsito, o cara fechou meu carro. Isso todo dia eu aprendi ao longo dos anos, Everton, assim. Todo dia isso acontece. É uma moto que passa pela direita, é um carro que fecha, é alguém que dá a curva sem dar o sinal. Eu transformei isso num momento de lazer, sabe? Para mim e para minha família. Eu vou mostrando assim, olha aí, a gente ri, a gente olha. Fala, olha a barbaridade, olha a barbárie que está tomando conta da humanidade. Eu aprendi a não me aborrecer com isso. Eu aprendi a pensar assim, rapaz, por exemplo, às vezes eu estou aqui na rua chegando para o trabalho e tem uma escola, o hospital, a igreja, 2 prédios, então congestiona muito aqui essa rua. Sim. E a gente está chegando aqui 6h45 da manhã, tem uma fila de carros, todo mundo deixando os filhos na escola. Vai demorar 3 minutos, 2 minutos, você fica parado, nem isso, até o filho descer, o outro carro avançar, e de vez em quando uma pessoa buzina. Tem 20 carros na fila, o cara lá de lá começa a buzinar. Aí eu digo para os meus filhos, assim, para minha esposa, eu falo assim, eu fico pensando, eu tenho dó no meu coração dessa pessoa que está buzinando, cara. Eu não fico com raiva dela. Porque eu fico imaginando uma pessoa para 6h30 da manhã, já começar o dia estressada, vendo que é uma escola, vendo que está todo mundo parando para deixar o filho, que não tem jeito, que vai levar 2 minutos ou 3 minutos. Não há o que fazer, é uma situação crônica da cidade, né? Não tem solução. Não é o fato dele buzinar que vai resolver o problema, mas o cara está lá buzinando. De vez em quando acontece isso. E eu fico pensando assim, eu digo no carro, cara, que pena. Eu fico imaginando o grau de problema que essa pessoa tem na vida. Eu gostaria de orar por ela. Eu gostaria... Sabe, empatia é isso. Não, foi legal esse exemplo, porque às vezes é comum a gente ficar com raiva de quem tem raiva. Com raiva de quem tem raiva, entendeu? Com raiva. Então, por exemplo, outra coisa que eu quero dizer para você... Eu já falei isso aqui na igreja uma vez, a ponta do iceberg. Quando você vê uma pessoa com raiva explodindo, você vê uma pessoa com raiva, claro, a gente fica indignado, a gente também, né, quer ficar com raiva da pessoa com raiva. Mas a verdade é que é uma pessoa muito problemática. Você só está vendo a ponta do iceberg. Exatamente. Olha, o que tem embaixo ali, para a pessoa explodir, a luta, né? A luta emocional. Ela não está bem, né? Ela não está bem. Ela não está bem. Olha, para alguém descer de um carro, eu fico imaginando. Eu vejo essa cena de vez em quando, alguém descer de um carro e brigar com flanelinha. Brigar com outro veículo. Eu fico imaginando qual é o limite da raiva. Olha, uma pessoa bate o meu carro. Isso aconteceu comigo. Num ano aqui, eu saindo da igreja, primeira semana do ano, eu tinha recém comprado um carro, sonhei de comprar um carro novinho, bonito, um culto de domingo à noite. A gente saiu daqui, começando o ano, tudo bem, tudo feliz. Quando eu parei no primeiro semáforo, veio um cara atrás de mim, alcoolizado, olhando no celular, ele não freou. Do jeito que ele veio, ele bateu, acabou com o carro todo. Não tinha nem 2 dias de uso do carro. Puxa vida. Quem não fica com raiva numa situação dessa, né? No primeiros segundos eu não sabia nem o que tinha acontecido. Fiquei meio tonto assim por causa da batida. Dali 30 segundos voltei. Aí quando eu vi o que aconteceu, a primeira reação é de raiva. Mas aí você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou descer, vou chamar um palavrão, vou brigar. Aí ele chama de lá, aí eu dou um tapa, ele dá um tapa. A gente vai fazer o quê? É uma coisa tão irracional. Mas eu vou até onde? Eu pego um pau e bato, a pessoa bate também, eu pego uma chave de fenda aqui no carro,
O que a gente vai fazer? A gente vai ferir um ao outro? Vai rolar no chão? Eu vou quebrar meu óculos, que custou caro pra caramba, não quero gastar de novo. Sabe, eu não sei o que passa na cabeça, assim, que a pessoa com raiva, ela perde. Aí vem o segundo, eu falei que ia dizer 2, né? A empatia é o primeiro. O segundo a gente chama de racionalização. A pessoa com raiva, ela perde a capacidade de racionalizar. Então, é como se o cérebro dela desligasse naquele momento. Você já ouviu, você que está em casa aí, você já ouviu uma expressão que diz assim, sobe a raiva? Né? A gente, olha, subiu uma raiva, subiu. Por que fala subir a raiva? Porque a raiva, ela começa de baixo para cima. Você chuta, você dá um soco, um tapa, você faz uma cara feia e, por último, você pensa. Entendeu? Ela sobe porque é de baixo para cima. Você não pensa. Porque, meu amigo, como é que você vai descer de um carro e brigar com uma pessoa? Primeiro, vai mudar a batida? Exatamente. Vai mudar o problema? A primeira pergunta que eu faço. Racionalização é isso, entendeu? Você faz 2 perguntas. A primeira, vai mudar o problema? Já quebrou, já derramou o leite, já bateu. A pessoa já falou em público, já te ofendeu. Não vai mudar. O que aconteceu não vai mudar. Segunda coisa, e a mais importante para mim, vale a pena? Você tem que fazer essa pergunta. Quando vier a raiva que você quiser levantar a mão, aí você para e pergunta, vale a pena? Quando você estiver numa situação com a sua esposa, olha o que acontece com a raiva. Presta atenção. Eu gosto de falar do casamento porque é fácil falar da raiva com o estranho. E eu vou falar uma coisa sobre isso. Aguenta aí que eu vou falar um negócio sobre isso imperdível. Mas eu vou falar sobre o casamento. Quando você estiver com a sua esposa e vier a raiva, porque pode vir a raiva espontânea. O que a gente faz no momento de raiva? A gente não racionaliza e agride. E no momento da raiva, como é que você agride dentro de um casamento? Você busca fatos do passado. Então, você joga na cara, né? Você não vai agredir fisicamente, pelo menos a maioria de nós não vai fazer isso, obviamente, mas você agride verbalmente. Então, você traz uma lembrança de uma coisa que a pessoa te falou, de uma coisa que aconteceu, de um fato envolvendo parentes, pai, mãe. E no momento que você traz isso, você machuca. Entendeu? Você machuca, porque você traz essas lembranças, você valoriza algo que você guardou lá atrás. E aí, no momento que você machuca, não tem mais volta. E aí vem a característica da raiva que eu falo aqui no livro. Ó. Olha aqui, a raiva é rápida. Escuta o que eu vou te falar. Olha para mim, a raiva é rápida, mas os efeitos dela duram muito tempo. Muito tempo. A raiva vem e vai. Ela veio, você fala, eu sou assim mesmo, e não sei o quê, como se as pessoas tivessem que te tolerar. Como que as pessoas, sabe, como se você tivesse o direito, né, de agir, porque você não se controla, então vocês têm que me aguentar. E aí o que acontece? Você fere a pessoa. E no momento que você fere a pessoa, você causa uma marca profunda. Então, diz aquele ditado, né? Como é o ditado? A água que passa debaixo da ponte, a folha que o vento leva, a flecha desferida e as palavras ditas não voltam atrás jamais. Quando você fala, não tem mais jeito. Então, por isso que uma das atitudes da raiva é você racionalizar, você perguntar, cara, vale a pena eu magoar minha esposa? Vale a pena? Vale a pena eu falar isso para o pastor? Vale a pena eu falar isso para esse irmão aqui na igreja? Será que vale a pena? Vale a pena esse olhar que eu vou dar no meu trabalho? Vale a pena eu descer do carro e entrar numa discussão que pode evoluir para uma briga, que pode evoluir para uma coisa mais grave? Vale a pena eu ofender essa pessoa? Entendeu? Quando a gente faz essa pergunta, Everton, muitas vezes a gente recua. Porque a gente pensa que a atitude raivosa ela é irracional. Entendeu? E aí, né? Olha o que acontece. Eu falei que eu ia falar uma coisa imperdível. A raiva ela tem uma característica interessante.
Todos nós temos uma coisa na nossa mente chamada de freios emocionais ou freios do comportamento. O que é isso? Todos nós aprendemos isso desde criança. Nós não somos doidos, né? Tem um ditado aqui no Pará que fala: tu és doido, mas não é leso, não é assim? O que quer dizer isso, né? A gente aprende a se comportar dependendo com quem que a gente está falando. A gente vai se freando. Então, com a raiva não é diferente. Você até pode ficar com raiva, mas a maioria das pessoas tem freios, né? Então, você se controla. Se é alguém mais forte que você, se é alguém que tem o poder para te demitir, não é assim que a gente fala? A gente engole o sapo, não é assim? Muito bem. Esses freios são bons, eles nos salvam de muitas coisas, né? Os freios emocionais. Tem coisas que você não quer falar diante de certas pessoas. Muito bem. O que acontece com a raiva? Uma coisa curiosa. Quando a gente está com alguém que a gente ama ou que nos ama, quando há uma relação de amor, nós temos uma tendência a afrouxar os freios. É como se fosse assim, ó, a pessoa me ama, me conhece, ela sabe como eu sou. Então, eu afrouxo o freio e a raiva tem essa característica. Eu acabo ferindo mais quem me ama. É mesmo? É mesmo, Olha entendeu? só. Tanto é verdade que eu vou falar uma coisa que você vai lembrar agora, que você já deve ter vivido. Todos nós já vivemos isso. Às vezes, a gente é mais educado com o estranho do que com alguém da família. Às vezes, a gente é mais tolerante, paciente com alguém que a gente não conhece, ou com alguém que a gente tem uma relação mais profissional. Talvez, né? Talvez você, que é pastor, num concílio de pastores ou numa reunião da associação que cuida dos pastores, você se comporta de um jeito mais refreado do que na sua casa, do que na sua família, do que com seu cunhado, do que com a sua prima, do que... Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. A gente acaba se refreando menos. Por quê? Porque a gente se sente mais à vontade. E essa, né, seja a grande armadilha da raiva. A gente acaba com a raiva machucando quem mais ama a gente. Eu acho que esse é um dos piores efeitos da raiva. Se a gente não controla a raiva, a gente magoa muito nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos irmãos da igreja, entendeu? Sim. E isso é um perigo muito grande. Muito legal, amigo. Você está falando aí algumas coisas que eu queria só relembrar que você falou, que para mim ficou bem, bem marcado. É que se a gente pensa que o nosso sentimento é uma resposta às nossas emoções e os nossos sentimentos que conduzem às ações, então você que está nos assistindo, eu acho que aqui é uma reflexão para você olhar para além das ações das pessoas. Exatamente. Porque as ações, elas fazem parte do final de um processo que começou lá com uma emoção, que se transformou num sentimento e colocou camada, e ele está agindo dessa forma. Então, às vezes, a gente pensa muito só na ação. A tua revolta é para com a ação, a tua reflexão é para com a ação da pessoa. Mas eu acho que tudo que você falou aqui nos leva a pensar o que essa pessoa está fazendo, o que está por trás disso tudo, né? Quais são os processos que levaram ela a ter E isso é a essa empatia. ação. Esse exercício de pensar é a empatia. Exatamente. Entendeu? Eu lembro que no meu casamento, algo que incomodava mais minha esposa, hoje incomoda menos, é que eu sempre comi muito rápido. Então, nós íamos comer, ela terminava de almoçar, eu ficava olhando, assistindo ela almoçar e tal, sempre muito rápido, e ela reclamava. E até que um dia ela perguntou, por que você come tão rápido? Tá só nós dois aqui, não tem nada para fazer depois e tal. E eu parei um dia para pensar, por que eu como rápido mesmo? Eu lembrei que durante a minha infância teve um momento difícil que a gente viveu, então eu ia almoçar com muita fome. E geralmente, quando nós éramos 4 irmãos, só podia repetir quem terminava primeiro. Aí comia rápido para repetir logo. Então, imagina só, já era um homem adulto, já não tinha mais aquilo que estava lá. Então, exatamente o que eu falei, as camadas que a gente traz lá da infância, Exatamente. que são até inconscientes muitas vezes, mas de alguma forma fazem parte de quem você é. Sim. Né? Isso não significa que a gente não possa mudar, eu insisto. Né? A gente pode, deve mudar no que é ruim ou no que é desnecessário, mas significa que também a gente pode compreender. Exatamente. A gente pode estender a mão e avançar um pouco mais. Mas uma coisa, Nia, que você falou aí, então, a raiva nesse estado que ela afeta o nosso racional, que é difícil racionalizar, então talvez até para quem está nos ouvindo, é bom você pensar assim, se eu estou com esse sentimento de raiva, talvez não é um bom momento para eu tomar uma decisão importante. Pronto, você falou tudo agora.
os estados de alteração emocional, eles afetam a nossa percepção e o nosso entendimento. Isso é um fato. O que eu quero dizer com isso? Que com medo, com raiva, com culpa, com tristeza, com alegria, eu tendo a fazer um julgamento distorcido dos fatos da minha vida, claro, porque eu vejo com uma lente, né, como se fosse assim, como se fosse uma lente assim que eu vejo amarelo, vermelho, preto, entendeu? Como se fosse um filtro, né? Vamos falar uma linguagem mais moderna. Como se fosse um filtro numa foto. Eu vejo diferente. Então, com a raiva acontece exatamente isso. Eu já vivi essa experiência, acho que todo mundo que está nos vendo já viveu. As piores decisões que eu já tomei na vida foi quando eu tomei com raiva. Eu já tomei decisões muito ruins na vida no momento de raiva. Eu já falei coisas que eu me arrependi. Eu já sofri consequências por ter feito ou falado algo no momento que eu não deveria ter falado. E aí você falou tudo. A hora da raiva é a hora de você não tomar decisões. A hora da raiva é a hora de você não falar. Eu tenho exercitado isso há muitos anos na minha vida. Se eu fico com raiva, se eu estou com raiva, no meu casamento mesmo, se alguma coisa me deixa com raiva, eu aprendi assim, a hora que eu fico calado, eu me retiro da discussão, eu não discuto, na verdade, eu prefiro ir para um canto, ficar calado, pensar, refletir, porque passa, a raiva passa. Ela é uma reação espontânea. E quando passa, você vê, muitas vezes, a situação ridícula que você se colocaria. Entendeu? Legal. Então, hoje, né, até no meu trabalho, se uma situação deixa com raiva, eu falo, cara, é a hora de eu me recolher. Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu tenho um amigo meu, Nick, que ele estudou 4 anos de teologia e conseguiu entrar na obra como pastor. E no momento de raiva, ele foi lá e disse, eu não quero mais trabalhar nisso. Entregou. E jogou exatamente. E largou tudo e tal. E anos depois, eu liguei para ele e perguntei, rapaz, me responda, você já se arrependeu do que você... Rapaz, me arrependi demais. Com certeza. Porque é um momento de raiva, entendeu? E quantos casamentos isso já não aconteceu? Eu quero me divorciar. E quantos empregos isso já não aconteceu? E quantas coisas com os filhos isso já não aconteceu? Que num momento de raiva a gente falou algo até impensado. Às vezes você até teve aquela ideia, mas depois muda. Porque a gente muda. No momento de raiva, como eu falei, o teu julgamento, a tua percepção está afetada. Entendeu? Agora, se você esperasse 30 segundos, se você fizesse aquela pergunta, vale a pena, cara, eu entregar meu emprego hoje? Será que vale a pena eu jogar fora essa carreira? Vale a pena eu ferir essa esposa? Vale a pena eu jogar fora esse casamento? Sabe? Vale a pena eu sair dessa comunidade que eu estou, dessa igreja que eu estou? Vale a pena eu ferir as pessoas dessa forma que eu estou fazendo? Você recuará na maioria das vezes. E o problema é porque se você toma uma decisão com raiva, aí depois você tem que enfrentar outro sentimento que é o orgulho. Pronto, aí tem outra coisa aqui no livro. Tem outra coisa boa que você falou. A raiva no sentido da atitude raivosa. A raiva, além de não resolver o problema, geralmente ela cria outro problema. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Então, quando você age com raiva, o problema original permanece. Vamos pegar o exemplo do trânsito. O cara bateu o seu carro. Aí você desceu e brigou com ele. O que vai acontecer na prática? O carro continua batido, você vai ter que consertar, seguro ou não, enfim. Agora você vai ter que pagar o teu óculos que quebrou. Você vai ter que consertar um dente de uma briga, talvez um osso quebrado, talvez você feriu aquela pessoa, ela te feriu, alguém foi para o hospital. Tem danos extras. Entendeu? Então, a raiva, o casamento é a mesma coisa, sabe? Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu faço, então? Bem, porque a raiva ela é tóxica. Se você põe para fora, você se torna uma pessoa tóxica. A raiva ela vai te afastando dos outros. Cada vez que você toma uma atitude raivosa, as pessoas vão aprendendo a te evitar mais, vão se afastando de você. Isso é um processo, né? Agora, se você guarda, porque tem pessoas que engolem a raiva, isso também não é bom, porque você se envenena por dentro. E é por isso que a gente tem que aprender a lidar com a raiva, nem colocar para fora, nem engolir a raiva. A gente tem que aprender a reciclar a raiva.
Então, quando a gente trabalha com a empatia, a gente vai diluindo a raiva. Quando a gente racionaliza, a gente enfraquece a raiva. Tá? E existem maneiras também de eu lidar com a raiva. Por exemplo, o esporte, eu sempre falo isso. Se você é uma pessoa que tem muita energia na tua raiva, porque é a luta do temperamento de cada um, né? Então, tem pessoas que são mais quentes, assim, sabe? Mais raivosas. Então, se você não consegue só com empatia e racionalização lidar com a raiva, vai para o esporte. Compra um saco de boxe e soca, e com raiva mesmo, sabe? Compra uma bicicleta ergométrica, compra uma esteira, vai jogar tênis, vai jogar, sabe? Procura, de alguma forma, extravasar essa energia. Isso ajuda bastante. Legal. Isso ajuda bastante a você lidar com a raiva. A racionalização, a empatia, a prática de esporte, né? E, claro, e existe uma coisa, né, que nesse capítulo, para mim, é uma grande lição, que é a chave da virada. Moisés era um homem raivoso. Moisés era uma pessoa intempestiva, quer dizer, ela agia fora de momento. Subia algo. Não necessariamente algo ruim. Às vezes, ou na maioria das vezes, a raiva é uma indignação justa. Uma coisa é você sentir-se indignado. Outra coisa é a distorção cognitiva de você achar que essa indignação te dá o direito de agir, né? Sobre as outras pessoas. Então, Moisés foi uma pessoa que tinha muita dificuldade de lidar com a indignação. E aí Deus disse assim para ele: olha, você precisa de um preparo. Eu vou te mandar 40 anos. 40 anos, amigo. 40 anos para o deserto. 40 anos para cuidar das ovelhas. 40 anos para contemplar. 40 anos para você entender que as coisas precisam acontecer no seu tempo. E então, às vezes, Deus precisa fazer isso com a gente. Precisa abrandar o nosso coração. Sabe? Deus precisa tirar a gente de cena. Deus precisa tirar a gente daquele momento ali quente e levar para um deserto. Pode ser que você precise ir para um deserto, sabe? Que Deus precise abrandar o seu coração. Mas, ainda assim, quando Moisés voltou, ele ainda tinha resquícios de raiva. Ele ainda tinha resquícios de impaciência, intempestividade, entendeu? E aí, nas provas de liderança de Moisés, ele teve muitos momentos de raiva, né? Ele quebrou a pedra, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, entendeu? Ele se indignou, né? Ele orou imprecatoriamente. Então, ele ainda tinha raiva no seu coração, mesmo abrandado, né? E aí vem uma coisa interessante. A santificação, lembra que eu falei no primeiro episódio, ela é uma obra de cooperação entre Deus e o homem. Então, você precisa se dispor. Você precisa se dispor a permitir que Deus te transforme. E eu quero dizer para você, se você é uma pessoa raivosa, você vai se colocando nas mãos de Deus. Você racionaliza, você pratica a empatia, o esporte, mas a Bíblia fala assim, olha, poderia, em Jeremias, o etíope mudar a cor da sua pele? Poderia o leopardo tirar as suas manchas? Não. Poderíamos nós fazer coisas boas? Não. Quem transforma um espírito raivoso num espírito manso é o Espírito de Deus. Então, você vai se submetendo, sabe, diariamente, ali com oração, pedindo o poder de Deus para vencer essa intempestividade da raiva. E Deus vai abrandando o teu coração. Eu conheço muitas pessoas que se tornaram mansas. E olha, interessante a história de Moisés, porque na história de Moisés a gente aprende algo muito interessante, que a mudança de comportamento é feita em ambientes que Deus nos proporciona para que nós alcancemos essa mudança. Para que nós alcancemos essa Senhor, mudança. Eu quero ser mais paciente. Então, Ele te coloca num ambiente onde você vai desenvolver essa paciência. Então, exatamente. Senhor, eu quero ser manso. Então, você vai lá para um deserto, você vai perder o conforto. Porque o deserto não é um lugar bonito, é um lugar desconfortável demais. Então, seja, a qualidade que você deseja que Deus desenvolva em você vai ser
desenvolvida em um ambiente que Deus vai te levar para lá. Ele vai te proporcionar. E também eu tenho uma outra coisa para falar sobre isso. As habilidades emocionais, elas não são inatas. Isso quer dizer o seguinte, a gente não nasce com elas. A gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo. Então, por isso que é importante a educação emocional. Eu vou falar sobre isso nos próximos episódios, para não entregar tudo de uma vez aqui para você. Eu vou falar bastante sobre isso, sobre educação emocional. Mas eu adianto que elas não são inatas, elas precisam ser desenvolvidas e elas levam tempo. Mas eu vou aprofundar mais para frente esse assunto. Então, sim, finalizando esse nosso episódio, então é possível aprender a ser uma pessoa mansa. É possível aprender a ser uma pessoa mansa e se você é uma pessoa raivosa, tenha total convicção e esperança que Deus pode virar a chave da sua vida. Com certeza absoluta. Há algo que você pode fazer e há algo que Deus quer fazer em você. Muito bom. E você? Deseja ter essa chave virada em sua vida? Quer ser uma pessoa mais controlada, com mansidão nos seus relacionamentos, ao dialogar com a tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, no trabalho? A raiva já te atrapalhou de alguma forma? Você pode colocar aí no chat aí, ó, algum momento que a raiva te atrapalhou, uma decisão tomada de maneira impensada. Mas finalizamos dizendo que o Deus de Moisés, que transformou aquele homem raivoso em homem manso e humilde, também pode transformar a nossa vida. Vamos finalizar com uma palavra de oração. Que nos dirija, por favor. Querido Deus e Pai, nesse momento, muitas pessoas que lutam contra a raiva, Senhor, colocam diante de Ti o seu coração. Abranda esse coração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos encha da Tua mansidão, da Tua tranquilidade, da Tua paz. Que diante de cada desafio, nós possamos primeiro ouvir a voz do Espírito Santo. Possamos praticar a empatia e a racionalização. E que a cada dia sejamos mais mansos diante de Ti. Amém, Senhor. Obrigado por mais este episódio. Nos despede em paz em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito legal, né?